Oi, gente! Hoje eu vim mostrar para vocês como eu transformei este local sem graça num jardim muito fofinho e gracioso. E ainda como ao longo do processo eu acabei encontrando uma solução para proteger as plantas do excesso de água, uma vez que o jardim fica num local confinado, cercado de muro por todos os lados, e inicialmente sem saída para a água. Eu estou cavocando o meio porque quero aumentar a altura do jardim. E essa terra que eu estou tirando do meio é riquíssima em matéria orgânica. Então a ideia é colocar essa terra nas laterais e colocar nesse local uma terra de baixa qualidade que eu tenho sobrando por aqui. Porque esse meio do jardim eu vou colocar pedras. Não vai ser plantado nada, então não tem necessidade de desperdiçar embaixo das pedras uma terra de boa qualidade, né? Veja a seguir qual era a ideia que eu tinha para fazer esse jardim e assista até o final para ver como ficou depois, que ao longo do processo eu mudei de ideia. E ficou bem melhor do que eu imaginava antes. Será que tem como erguer um pouco esse motor? Erguer? É. Erguer pouca coisa, é porque ele vai ficar. Eu tô querendo colocar a pedra até aqui. Porque aqui, quando a gente liga a torneira, a água tá empoçando aqui, ó. E eu queria fazer aqui mais alto para a água direcionar para o meio aqui, para ficar mais longe da parede. Entendeu? Daí eu faço um. Aí quando você for. Hã? Quando você for fazer o coisa, tem que cortar e Daí o que eu erguer. tô pensando em fazer também? Colocar uma base de tijolo, concreto, alguma coisa assim. E fazer uma caixinha de madeira aqui para servir tanto como degrau para a gente pular, quanto para proteção. Hum, Eu queria erguer um pouquinho ele, que é para poder deixar o piso aqui mais alto, para direcionar para o vão. Daí podia até botar uma lona, né, de piso aqui para uhum. direcionar a água para lá. Quer que eu cague? Hum? Eu terminei lá, testei um pouco. Ah, eu prefiro, viu, porque... E Ainda bem que meu filho tinha terminado de roçar a grama do pomar e se ofereceu para cavocar o jardim e substituir a terra do meio. Ufa! Deu uma boa aliviada para o meu lado. Vocês estão percebendo, né, que eu estiquei umas linhas, agora eu estou colocando aqueles separadores plásticos que é para isolar a parte que eu vou colocar as pedras da parte onde vão ficar as plantas. Esse caminho de pedras eu estou fazendo que é para facilitar a manutenção do jardim, para poder passar pelo meio, para arrancar o matinho, para cuidar, para adubar as plantas. Fica mais fácil, mais bonitinho. Foi neste ponto do projeto que eu decidi, aliás, decidi não, eu tive a ideia de jogar o excesso de água que escorre da torneira para o lado de fora do jardim, fazendo uma espécie de cuba esculpida para direcionar a água para o lado de fora, através de um cano estrategicamente instalado ali. Já que eu decidi fazer a cuba esculpida, eu teria que fazer a base para ela. Então eu comecei por colocar uma tábua para delimitar o espaço da massa de concreto, joguei um pouco de pedrisco no fundo e soquei com um toquinho de madeira. Também vedei alguns espaços em volta da tábua com a própria terra do jardim, para que o concreto não escape quando despejado. Montada a estrutura para receber o concreto, o meu filho foi trazendo os baldes com massa de concreto que ele preparou e eu fui colocando no lugar, dando umas batidinhas com a espátula que é para tirar as bolhas, para ficar tudo muito bem assentado no local. Depois do concreto colocado e devidamente alisado, eu conferi o nível e passei a plantação das mudas, já que deveria agora esperar o concreto secar para só depois fazer o revestimento. Nesse canto do jardim, eu estou plantando umas lanças de São Jorge trançadas, que eu mesma trancei, e publiquei o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar na tela final deste vídeo o link para aquele vídeo, caso queiram saber como se trança as lanças de São Jorge. É bem fácil e elas ficam bem bonitinhas.
Eu vou deixar na descrição os links de afiliada dos equipamentos de trekking e camping que eu uso e que já são testados e aprovados. Mas os links podem ser usados para comprar qualquer coisa e não necessariamente o que estou indicando ali. Sendo assim, se você comprar algo que esteja precisando através de algum dos links, desde que em até 24 horas após acessado, gera para mim uma pequena comissão sem que você pague nada mais por isso. E ainda ajuda muito no incentivo para que eu continue a produzir conteúdos para este canal. Muito obrigada! No dia anterior, fiquei até a noite para adiantar o plantio das mudas. Agora falta pouco, já estou finalizando. Acabado o plantio, estou fazendo a cobertura da terra com cascas de pinos tamanho médio. Na passarela onde vou colocar as pedras, estou fazendo uma forração com bidim. Ops! A câmera caiu e eu não percebi, então não foi gravada a continuidade da colocação das pedras. Também não consegui registrar toda a colocação do bidim, porque acabou a bateria do celular e o arquivo ficou corrompido. Passadas mais de 72 horas da colocação do concreto, já dá para dar uma continuidade no trabalho de revestimento. Eu comecei cortando o caninho pelo lado de fora e agora estou cortando o caninho bem rente pelo lado de dentro. A cerâmica que eu vou usar para revestimento são os restos que tinha aqui, inclusive de cerâmica já usada, que tinha resto de massa pelo lado do avesso. Então, para isso, eu tive que fazer uma limpeza antes com o rebolo. Essa limpeza na parte de baixo da cerâmica pode ser também com o disco de corte. Para o corte da cerâmica, eu uso uma esmerilhadeira ou a serra mármore, a popular Makita, com disco de corte para porcelanato que já estava colocado na máquina. Para o corte arredondado, onde vai encostar nos canos, é mais fácil cortar com a esmerilhadeira e o disco de corte. Aqui eu já comecei a fazer alguns cortes 45 graus só com a esmerilhadeira, porque eu achei que era pouco serviço e que não compensaria eu atravessar a casa e descer até a oficina para buscar a outra serra mármore que está colocada numa guia própria para cortar em 45 graus. Só que daí eu percebi que era bastante serviço, que compensaria eu largar o serviço e ir lá buscar a máquina. Para que a junta do cano com o concreto fique bem vedada, eu apliquei um pouquinho de PU 40. Finalmente chegou a hora de começar o assentamento. Eu estou usando a massa AC2, própria para assentamento de azulejos e porcelanatos. Antes de começar o assentamento, eu tampei o furo do cano com uma sacolinha enroladinha. E molhei os dois lados, tanto o concreto quanto o verso do azulejo, para que a massa fique bem fixada. Conforme eu vou sentando o azulejo, eu vou fazendo uma limpeza, vou calçando para que na hora que for fazer o rejunte depois, fique bem mais fácil, porque os vãos do azulejo vão estar bem mais limpos. Então tem que fazer só uma pequena limpezinha e já fica bom. Notem que eu estou assentando o piso e junto com o piso já estou fazendo a paredinha da borda, que eu estou deixando calçada com um pouquinho de massa para ela manter de pé. Depois eu apoiei uns azulejos ali, uns calços para ela não cair. Neste pedaço que fica embaixo da torneira, eu achei que a queda devia ser mais acentuada. Então eu acabei calçando com um pouco de cacos de azulejo para ficar um pouquinho mais alto e dar uma queda um pouquinho mais acentuada para não ter nenhum perigo de empoçar água ali. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ative o sininho das notificações, pois assim saberá quando eu lançar outro vídeo. Seja das coisas que eu tenho feito aqui em casa, que são muitas, ou das minhas viagens e aventuras por aí. Conto com você para dar relevância ao meu trabalho e ao meu canal. Muito obrigada. Eu coloquei a tábua de volta aqui de apoio e estou completando com a massinha que sobrou do assentamento do azulejo, porque já é de noite, já estou cansada, então deixei preparadinho para fazer amanhã a paredinha. Tenho vários cortes de 45 graus para fazer, então eu fui buscar a Makita que está engatada na guia de 45 graus. Daí eu amarrei ela entre dois tijolos para ficar numa posição mais confortável para o corte. Essa guia dá um pouco de trabalho para engatar na máquina, porque tem que fazer alguns testes e tal.
Mas depois que ela está bem ajustada no lugar, ela fica com um corte muito bom. É muito fácil cortar 45 graus com ela. Na hora do assentamento da paredinha lateral, não dá para dispensar o nível, alguns calços com terra mesmo embaixo, onde eu vou colocar o azulejo para lado de fora, molhar os dois lados, como sempre, aplicar massa. E para segurar é bom colocar os grampos de aperto, porque senão a massa vai escorregando, acaba abrindo. Então, quanto mais calçado tiver, melhor. Tendo em vista que eu usei uma grande quantidade de massa, eu esperei mais tempo do que o necessário para rejuntar depois. Então, eu só fui aplicar o rejunte mais de uma semana depois, para dar tempo de estar bem seca a massa embaixo. Na preparação para o rejunte, eu elimino todos os calços de plástico que eu coloquei entre as mãos do rejunte e uso uma cegueta quebrada velha, que é muito prática para tirar os resíduos que ficaram no vão do rejunte. Também uso um aspirador de pó para eliminar qualquer poeira e qualquer resíduo, que assim facilita passar o rejunte e garante um acabamento mais bem feitinho. Eu estou usando aqui o rejunte cimentício. Quem já chegou a misturar rejunte cimentício com água vai saber do que eu estou falando, é a coisa mais engraçada. Você tem que pôr um mínimo de água exatamente quanto fala na embalagem. Daí você vai misturando, dá a impressão que está seco, dá a impressão que está seco, dá a impressão que está seco. Se você passa uma gota d'água, aquilo desanda que fica mole pra caramba. É muito engraçado. Para a limpeza do excesso do rejunte, a gente usa uma espuma molhada em água. E conforme ela vai sujando, vai repassando na água, daí vai ficando, tirando todo o excesso do rejunte para ficar bem acabadinho, bem bonitinho. Finalmente, vou finalizar o jardim. Fazer uns ajustes finais no terreno. Instalar o restante do bidim que tinha acabado, daí precisei comprar mais um pedaço. Colocar o restante das cascas de pinos. E a pedra. E faltou. Decorridos quase 2 meses, eu comprei mais um pacote de pedra para completar onde tinha faltado. Algumas plantas morreram, bem poucas. A maioria sobreviveu e está crescendo bonitinho. Gostei do meu jardim. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, curta, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas e deixe nos comentários a cidade de onde você me assiste.